situação de preclusão temporal. Preclusão temporal, pois a interposição se deu fora do prazo. Fora do prazo. Algumas particularidades. Havendo litisconsortes com procuradores diferentes, peraí, traduz isso. O que quer dizer litisconsortes com procuradores diferentes? Se eu tiver num caso concreto, vários autores ou vários réus no mesmo processo, mas com advogados diferentes, o prazo será computado em dobro. O prazo será computado em dobro. Mira, eu já ouvi falar numa história de que se for parte a Fazenda Pública ou Ministério Público, o prazo também é diferenciado. É isso mesmo? É. Sendo parte a Fazenda Pública ou Ministério Público, o prazo também é diferenciado. Qual é o prazo para a interposição de recursos? Pela Fazenda ou pelo Ministério Público? Sabe qual que é o prazo? Também conta em dobro. Também conta em dobro. Mas eu fico em dúvida, não é em quádruplo, não tem que multiplicar por 4? Não, por 4 é para a contestação. 4 é para a contestação. Contestação. Para contestar em quádruplo, agora para recorrer é em dobro. Recorrer em dobro. Mas, Mena, e se estiver naquele caso concreto presente um defensor público? Um defensor público. Qual é o prazo para que o defensor recorra? Também em dobro. Também em dobro. O artigo 5º, parágrafo 5º, lá da lei, aquela lei da assistência judiciária, da justiça gratuita, que é a lei 1060 de 1950, não é? Estabelece que o prazo para a defensoria também é em dobro. Isso é muito importante, não é? Importante, nós precisamos saber como se conta o prazo, qual é o prazo para a interposição de um recurso. Tá certo? Agora, veja bem, esse prazo, no caso de litisconsortes com procuradores diferentes, eu tenho vários réus, o juiz julgou procedente a ação. Tudo bem, já sei, o prazo é contado em dobro. Tá bom, mas esse prazo é individual ou esse prazo é comum? Como assim individual ou comum? O prazo individual, quando cada parte tem o seu. E o prazo comum, quando todos têm o mesmo prazo. No caso dos recursos, esse prazo é um prazo comum. Então, publicada aquela decisão, todos têm o mesmo prazo, computado em dobro, mas o mesmo prazo para a interposição do recurso cabível. Por exemplo, todos têm o mesmo prazo para a interposição de agravo. Qual é o prazo para o agravo de instrumento? 10 dias. E se houver litisconsortes com procuradores diferentes? Dobra. Dobra. E sempre me perguntam o seguinte: mas quantos réus, por exemplo? Pode ser 100 réus, 200 réus. O prazo sempre será computado em dobro. Então, essa regra da tempestividade, ela é muito importante. Essa regra da tempestividade, ela é muito importante. Pois bem, outro pressuposto de admissibilidade é o interesse. Interesse. Esse não é difícil, esse é fácil. Interesse. Interesse é o seguinte: quem tem interesse em recorrer? Tem interesse em recorrer a parte vencida. A parte vencedora não tem interesse recursal. Não é? A parte vencedora não tem esse interesse. E aí vem a questão. E aí vem a questão. Espera um pouquinho. E se o juiz julgar parcialmente procedente? Como é que eu faço? Parcialmente procedente. Quem pode recorrer? Ora, se foi parcialmente procedente, significa que autor e réu são vencidos e vencedores. Logo, ambos poderão interpor recurso. Ambos poderão interpor recurso. Inclusive, surge nesse caso, quando há sucumbência recíproca, a possibilidade da interposição daquilo que se chama de recurso adesivo. Não é? O recurso adesivo não é uma modalidade de recurso, é um meio que eu tenho para interpor um recurso qualquer, como recurso de apelação. Então é comum, o juiz julga parcialmente procedente a ação, como por exemplo, o autor pediu 100 mil reais, o juiz condenou o réu a pagar 90. O autor não recorre no primeiro momento por 10 mil, mas o réu recorre. O réu não quer pagar 90. Então o autor, no prazo das contrarrazões,
pode apresentar o recurso adesivo, que é uma apelação adesiva. Adesivo por quê? Porque depende do recurso principal. Nas contrarrazões, o autor fala assim, olha, o juiz errou, ou melhor, perdão, o juiz acertou ao condenar o réu a pagar 90 mil reais. Mantenha essa sentença, tribunal. Mas, tribunal, eu pedi 100, aumente de 90 para 100. Esta parte é a parte do recurso adesivo. Portanto, é possível que as duas partes recorram, desde que haja sucumbência recíproca. Sucumbência recíproca. Outro pressuposto importante é o pressuposto da competência. A competência recursal é muito importante, em dois sentidos. Tanto na questão do juízo de admissibilidade, propriamente dito, quanto no juízo de mérito. Por quê? Porque muitos recursos são interpostos perante um juízo, sendo que outro irá julgá-lo. Exemplo, a apelação ela é interposta onde? Ela é interposta perante o juízo monocrático, perante o juízo aquó, aquele que proferiu a sentença. No entanto, quem julga esse recurso? O julgamento será feito, atenção, pelo tribunal. Mas a admissibilidade foi feita pelo juízo aquó. Então é importante a análise também da competência, pois, se eu endereçar o recurso ao juízo errado, esse recurso não será, evidentemente que ele não será recebido. Ok? Está acompanhando? Tranquilo? Surgiu dúvida? Surgiu? Mande um e-mail, né? Mande um e-mail, mande o seu e-mail, tá? provafinal@lfg.com.br. Mande mesmo um e-mail. Agora, presta atenção. Só mais dois princípios, só mais dois pressupostos. Primeiro, preparo. Preparo é importante. Artigo 511 do Código de Processo Civil. Preparo nada mais é do que o recolhimento de custas. Eu não vou entrar aqui na esfera, tá, de custas de porte e de retorno. Eu quero falar só de preparo. Preparo é o recolhimento de custas destinados a quem? Ao Estado. Todo recurso tem preparo, Mena? Todo recurso tem preparo? Não. Alguns não têm, como agravo retido, como embargos de declaração. Fico com esses dois. Esses dois não têm preparo. Não tem. Ok? Mas, Mena, me fala uma coisa. Isso não é inconstitucional? Quer dizer, para que eu possa interpor um recurso, eu vou ter que pagar? Porque as pessoas falam, eu vou ter que pagar, né? Pagar? Não é pagar, você vai recolher preparo. Mas isso não é inconstitucional? Eu não tenho amplo acesso à justiça? Quer dizer que não é tão amplo assim, eu só vou ter acesso à justiça se eu pagar? Presta atenção. A Constituição, efetivamente, garante o amplo acesso à justiça. No entanto, em nenhum momento, essa Constituição diz que esse acesso é gratuito. Ao contrário, né, é dever das partes, né, custear o processo, salvo, é claro, se a parte for beneficiária da justiça gratuita. Para tanto, ela deverá aprovar os requisitos da lei, não é? Então, a justiça gratuita é uma exceção. Qual é a regra? A regra é o recolhimento de custas. Ok? Se a parte não recolher o preparo, o recurso é considerado deserto. O recurso não será recebido. E se a parte recolher um valor insuficiente, um valor menor que o devido, aí o juiz, em regra, concederá 5 dias para que a parte recolha a diferença. E se não recolher nesses 5 dias, sinto muito, o recurso é considerado deserto. Mas, Mena, fala uma coisa. Em que momento eu tenho que demonstrar, não é, o recolhimento do preparo? Que momento? Olha como é fácil. No ato da interposição. No ato da interposição do recurso, eu comprovo o recolhimento do preparo. Isso pelas regras do Código de Processo Civil. Lembre-se disso. Né? Eu demonstro o recolhimento do preparo no ato da interposição. Último pressuposto. É um tema muito interessante, não é? Espero que isso deixe você com vontade de estudar, de se debruçar mais acerca dessa disciplina, não é? Do processo civil como um todo, mas especialmente na parte dos recursos. Presta atenção. Último pressuposto. O juiz, ou o juízo de admissibilidade, ao receber um recurso, tem que verificar o seguinte. Primeiro, se
a parte